Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje nós vamos aprender a interpretar a curva característica do transistor. Quando você pega um determinado transistor, você quer saber qual é a sua corrente máxima, sua tensão, o seu ganho, e muitas vezes você abre mão de tabelas, né? Que são as tabelas que vão te fornecer todos esses parâmetros. Mas existe um outro método também, que é você consultar esse gráfico, que a gente chama de curva característica. Nesse gráfico também vão estar lá as correntes de coletor, corrente de base, né, a tensão coletor emissor, etc, etc. E hoje a gente vai aprender a interpretar esse gráfico de uma maneira rápida e simples. E para isso, nada melhor do que a gente construir esse gráfico junto para que você obtenha melhor essa informação. E é o que a gente vai fazer nessa videoaula. Para a gente começar a construir esse gráfico, a gente vai ter então dois eixos, né? O eixo das ordenadas, que vai ser a corrente de coletor do transistor, e o eixo das abscissas, que é a tensão coletor-emissor. E a gente vai trabalhar os dois limites do transistor, ou seja, quando ele não está conduzindo nada e no outro lado, quando ele está conduzindo tudo, plena carga. E é o que a gente vai fazer observando esse circuitinho aqui comum, tá? Você tem aqui um transistor NPN com as suas características técnicas normais aqui, e a gente vai trabalhar ele nas duas condições, quando ele não estiver conduzindo corrente e quando ele estiver conduzindo sua corrente máxima. E quando a gente vai fazer isso? Aqui, ó, eu vou dividir então em duas partes. Quando ele não está conduzindo nada, a gente vai interpretar esse circuito. O que significa na prática? Se ele não está conduzindo nada, ele não tem corrente na base, então ele vai funcionar como uma chave aberta. E é o que é isso que a gente vai ter aqui, ó. Chave aberta, certo? Nesse caso, a gente sabe que a corrente de coletor vai ser zero, né? Coletor emissor não vai passar nada porque o circuito está aberto. Então, a gente sabe que a corrente de coletor, nesse primeiro ponto aqui, o IC vai estar aqui embaixo. Em contrapartida, qual vai ser a tensão coletor emissor? Já que o gráfico é em corrente de coletor e tensão coletor emissor. Bom, a gente observa aqui, a energia que sai aqui da fonte, toda ela vai ficar represada nesse ponto. E, obviamente, do outro lado aqui você vai ter zero. Então, olha só, se toda a tensão está parada nesse ponto aqui e aqui é zero, você concorda que o VCE vai ser exatamente igual ao da fonte VCC? Então, o que a gente vai ter aqui no gráfico? A gente vai pegar essa situação e colocar o ponto no gráfico, ou seja, VCE máximo vai ser o mais distante possível e esse pontinho aqui vai ser o VCC, porque é nesse pontinho que a gente sabe que é o valor máximo que o transistor vai suportar, já que a fonte, né, está ligada nele aqui e é esse valor máximo que vai passar de tensão. Agora, por outro lado, a gente vai fazer com que o transistor conduza ao máximo, ou seja, quando ele fica saturado. E para isso, a gente sabe que quando o transistor está saturado, ele funciona como uma chave fechada. Então, seria agora a segunda parte, determinar o segundo ponto do gráfico aqui. Então, o que vai acontecer? Bom, ao contrário do que a gente viu em cima, se essa parte aqui está fechada, você há de concordar que a tensão coletor e emissor vai ser igual a zero, né? Porque toda energia que chega aqui vai passar para cá, então você não vai ter DDP. Então, vai ser DTP zero. Então, nesse caso, o VCE vai estar nesse pontinho aqui. Em contrapartida, você concorda que, já que aqui a impedância é zero, a corrente que vai passar vai ser a máxima possível. Perfeito? Essa corrente máxima vai ser o quê? A tensão total, VCC, dividido pelas duas resistências, né? RC mais RE. Então, essa corrente vai ser a maior de todas que vai passar nesse circuito. Então, ela vai ficar no ponto mais alto do nosso gráfico. Com isso, você já tem dois pontos. Você pode ligar uma reta, né? Que é o que a gente vai fazer. Então, essa reta que eu vou ligar aqui, o que significa na prática? Significa que essa área é a área em que o teu transistor trabalha. Então, os valores que tiverem daqui para baixo é o que ele aguenta de corrente no seu coletor, e os valores que estão daqui para baixo, né, para a esquerda, vai ser o que ele aguenta de tensão coletor e emissor nos seus terminais. Bom, e aí a gente agora vai começar a trabalhar no meio termo, porque a gente viu os limites, né? Quando a corrente vai no máximo e quando ele não conduz nada. Mas o transistor, na verdade, ele trabalha no meio termo.
Então agora a gente vai começar a ver esses meio termos, né? Como que a gente vai fazer primeiramente? Bom, aqui no caso, a corrente está no máximo. Se você diminuir um pouco essa corrente de coletor, vamos dizer que ela venha para cá, vai aparecer também, lógico, né, uma corrente de base nele, que a gente vai chamar de IB1, e essa corrente de coletor IC1. E você observa que essa curvinha aqui, que ela surge, ela vai bater, né, bem nessa reta que eu fiz. Para que tem essa reta? Porque aqui a gente vai jogar esse ponto para cá e aqui a gente vai encontrar o valor dele de VCE1. O que significa isso na prática? Olha só, quando a corrente estava no máximo, ou seja, a sua impedância era zero aqui, passava tudo, o VCE era zero. Mas se a gente começa a diminuir sua corrente, é sinal que aqui aparece uma pequena resistência. Se aqui aparece uma pequena resistência, vai aparecer uma pequena tensão de VCE aqui, que não vai ser mais zero. Então, essa tensão, ó, em vez de ser zero, ela começa a crescer. Se você diminuir ainda mais a corrente de coletor, vamos chamar de IC2, vai aparecer uma outra corrente aqui de base, que eu vou chamar de IB2, e ela vai bater na nossa reta e você vai ter um VCE2 maior. Por que maior? Porque a resistência aqui ficou maior, porque a nossa corrente de coletor diminuiu, certo? E vai fazendo isso sucessivamente. Então aqui, ó, IC3, se você diminuir ainda mais a corrente, vai aparecer uma corrente de base menor também, IB3. Obviamente, porque você aumentou a resistência entre coletor e emissor, então a tensão aqui vai ficando grande. Então ela vai ficando aqui, ó, mais alta ainda, VCE3. Até que uma hora você joga uma resistência tão alta que o transistor entra em corte. Não passa mais nada, o IC vai ser zero e você vai ter o teu VCC total, que é igual a VCE. E é desse jeito que a gente obtém, então, os valores. Agora, é claro, nada melhor do que a gente fazer um exemplo com números, que é o que assimila melhor para nós. E é o que a gente vai fazer agora. Bom, pessoal, então vamos aos números, né? Na prática mesmo. O que você tem? Eu tenho uma lampadinha de 4 volts e eu quero ligar numa fonte de 12 volts. Você tem que pegar um transistor e primeiro olhar se ele aguenta. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Vai pegar um transistor, olhar sua curva característica e ver qual é a tensão que ele aguenta. No caso, a gente olha esse daqui, ó, 12. Olha, então beleza, pode ser esse transistor tranquilamente. Outra coisa que a gente também vai observar é se a corrente que vai passar no transistor também está dentro desse valor que a gente determinou. Então, para isso, para a gente achar a corrente que vai passar nesse circuito, você pega corrente, vai ser a potência da lâmpada dividido pela tensão. Então, você tem 16 watts dividido por 4 volts, que vai dar 4 amperes. Essa corrente é a que vai passar pelo transistor. Você vai fazer o quê? Vai olhar aqui no coletor, ver lá 5,4, está dentro do limite que a gente precisa, então esse transistor serve. Agora a gente pode pegar esse transistor, liga aqui no circuito e a gente vai com ele, olhando o gráfico, calcular a resistência de coletor e a resistência de base para que não ocorra nenhuma explosãozinha aí no circuito. Bom, vamos lá. Se você já sabe qual é a corrente de coletor que vai estar no circuito, porque você fez essa continha, de antemão você já sabe qual é a corrente de base. Olha que legal. Então você já sabe que a corrente aqui nele vai ser 4 amperes, perfeito? E a corrente aqui na base vai ser 40 miliamperes. Já é um parâmetro bacana. Você já sabe todas as correntes que vão passar no circuito. Para você calcular o RC, você tem que ter a tensão em cima do resistor dividido pela corrente que passa nele. Então agora a gente precisa determinar as tensões. E olha o que a gente vai ver aqui. Primeiro, a tensão que vai estar no transistor, o tal do VCE, olha só, 4 amperes, 40 miliamperes no IB. Então, olha, essa curvinha está batendo aqui, você desce e vai achar 2 volts. Ou seja, com 4 amperes, o nosso VCE vai ser 2 volts. Agora é só fazer lei de Ohm. Por quê? Aqui é 2 volts. Na lâmpada vai ser 4 volts.
Você concorda que nessa malha aqui, ó, a soma das tensões vai dar total. Então, se aqui é 12, aqui é 2, aqui é 4, qual vai ser a tensão em cima do RC? 12 menos 6 vai dar 6 volts. Então, aqui vai ser o VCC menos o VCE menos o V do L da lâmpada, que vai dar, então, 12 menos 6, 6 volts. E qual vai ser a corrente de coletor? 4 amperes. Então, vou chamar de IC, né? E aqui a gente põe o valor, 4 amperes. 6 dividido por 4 vai dar 1,5 ohms. Então, esse é o resistor de coletor que você vai colocar aqui, ó. Certo? 1,5 ohms. Tranquilo? Agora, como é que a gente vai calcular o RB? Do mesmo jeito, só que a gente vai usar a malha externa. Então, a malha externa vai ser quem? Ó? 12 volts, vai ser essa tensão VRB, mais a tensão VBE e mais a tensão da lâmpada. Ó, essa tá tudo em série, ó, essas três aqui, ó. Perfeito? Então, o nosso RB, vamos colocar mais aqui em cima, né? RB vai ser o VCC menos VBE menos o V da lâmpada, dividido pelo IB. Então, olhando aqui, ó, você tem aqui 12, aqui você tem quanto? 0,7, que é a tensão base emissora, é um diodo, né? Sempre vai ser 0,7, e a da lâmpada 4 volts. Então, você vai ter 12 menos 0,7, menos os 4 volts que a lâmpada tem, dividido pelo IB que você já pegou lá no gráfico, que é 40 mA, também conhecido como 0,04. Fazendo essa continha aqui, você vai ter então 7,3 dividido por 0,04. E aí você vai ter RB igual a 182 ohms. E é isso. Você coloca resistor 180 aqui na base, um resistor de 1,5 no coletor e o teu circuitinho vai funcionar numa boa. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, entendido a matéria e eu fico aqui agradecendo a sua atenção. Um abraço.